Olá, querido. Quero te saudar com a paz do Senhor, tudo bem? Neste tempo, nós estamos de forma virtual, mas nós não podemos deixar de afastar da palavra do Senhor, daquilo que nós precisamos de aprender. Hoje eu estou aqui de volta para ensinar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar neste momento aí, separar um pouquinho do seu tempo para aprender da palavra do Senhor. Nos cultos de terça-feira, nós sempre separamos um tempo para estudar sobre a palavra de Deus. Nós já fechamos o panorama bíblico do Antigo Testamento e agora nós estamos estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. Semana passada, nós fizemos um vídeo sobre o livro de Hebreus. Então, você pode conferir que está no YouTube aí. Se você não assistiu o vídeo ainda, pode ir lá e assistir e aprender sobre esse livro. Só que algumas pessoas, eu vi essa dificuldade, não começaram, né? Não foram em alguns estudos. Então, eu quero fazer de forma bem prática aqui, dar uma sintetizada e você aprender aí, mesmo que você é de outra igreja, né? Ou você não veio aqui no templo nesse dia de estudo, ou se você até estudou, você precisa de relembrar. Então nós vamos começar de Mateus de novo, de forma bem sistematizada, mas para você aprender mais da palavra do Senhor. Então, eu quero te convidar aí nesse tempo, né, nesses dias que a gente ainda vai trabalhar de forma virtual. Então, não deixe de assistir os vídeos que vão estar disponíveis, não deixe esse tempo separar você de Deus. Então, gaste mais tempo com a Bíblia, gaste mais tempo com a oração. Então, se você não está lendo muito a Bíblia, coloque como prática na sua vida aí, ler mais a Bíblia. Quero te desafiar a começar estudando aí os evangelhos, é o que nós vamos falar hoje, os primeiros livros do Novo Testamento. Então, se você falar, pastor, eu tenho dificuldade de ler, tenho dificuldade de entender, então comece dos evangelhos. Os evangelhos vão apresentar quem é Jesus, como é que foi o nascimento de Jesus, cada ponto de vista ali, e você vai poder aprender mais sobre Jesus, compartilhar aí sobre aquilo que a palavra do Senhor diz. Tá bom? Então, primeiro, quero te fazer o seguinte. Você vai ter que arrumar um papel e vai ter que arrumar também lápis ou caneta. Então, pega esse material aí para o vídeo, se precisar. Pegue o seu material e pegue também a sua Bíblia. Minha Bíblia está aqui, embaixo aqui, e junto com o material aqui para eu compartilhar com vocês. Então, pegue esse material, porque aquilo que eu vou falando, a gente vai anotando. Eu tive conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos assistiram os vídeos, anotaram muitas informações daquilo que foi passado. Então, o vídeo é no intuito de você aprender. E a melhor forma de aprender é a gente escrevendo. Porque aí vai te ajudar na fixação aí dessa matéria aí, né? Daquilo que você precisa de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Primeiro eu quero começar aqui falando sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele faz parte da primeira base da divisão da Bíblia, né? Que é o Antigo e Novo Testamento. Então, a divisão básica da Bíblia, a primeira divisão, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ao todo, a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 e o Novo Testamento tem 27. E o que resume o Novo Testamento? Estudando o Novo Testamento se resume em evangelhos, que a gente vai aprender hoje, o livro histórico, que é Atos, e as cartas, e o livro apocalíptico. Então, são cinco divisões básicas, e nós vamos dar uma sintetizada para você aprender aí e absorver mais do Novo Testamento aí, e depois, se der, a gente vai fazer isso do Velho Testamento também, para você aprender e ficar inteirado aí. Quando a gente vem falar dos evangelhos, o que significa evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia. Então, qual que é a melhor notícia? Qual que é a boa notícia? É o nascimento de Jesus, né? A salvação, o Filho de Deus. Então, os evangelhos, eles vêm contar sobre a história de Jesus, mesmo de ponto de vista diferente.
cada evangelho tem a sua característica. Então a gente vai ver, tem alguns que escreveram mais, tem alguns que escreveram menos, tem alguns que falam mais as parábolas, tem alguns que focam mais nos milagres, mas cada evangelho vem apresentar de forma bem completa ali sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. Quando a gente vem falar dos evangelhos, então os evangelhos, quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. O Marcos, que é o evangelho menorzinho, né, que ele tem 16 capítulos, é um evangelho muito completo e ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então pela ordem, de forma cronológica, uma data aproximada, Marcos foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Depois veio o Evangelho de Lucas, que é Lucas é o historiador, né, que veio pesquisar aí. Então, possivelmente ele usou o Evangelho de Marcos, que já estava escrito, e Lucas vem ser escrito no ano 60 depois de Cristo, uma data aproximada. Mateus, juntamente com Lucas, aí foi escrito de 60 a 70, então Lucas e Mateus meio que ficam um pouco empatados aí no tempo aí. E depois, bem depois, é o Evangelho de João. João vem ser escrito a 85 a 90 depois de Cristo. Então, é um evangelho bem mais tempo, né? O tempo que foi escrito foi mais demorado. Então, quando João foi ser escrito, já tinha escrito Marcos, que foi o primeiro, Lucas e também Mateus. Então, isso aí é uma data aproximada, tá bom? Vamos ver aí quantos capítulos, né? Essa divisão de capítulos é uma forma da gente entender melhor, né? Dividido por assuntos, por temas, e aí foi dividido. E Mateus, ele tem 28, então dos 4, Mateus é o maior. Então, anota aí, Mateus tem 28 capítulos, ele é o maior. Depois segue Lucas com 24, João com 21 capítulos e Marcos com 16. Então você pode ir lá e tentar dar uma olhada aí, lá no seu índice da Bíblia, você confere aí, dá uma riscadinha aí, para você gravar isso aí, que é bem legal a gente saber, quando alguém vem fazer uma perguntinha, né, da Bíblia, a gente vai, acaba aprendendo aí neste tempo, e depois a gente vai sair na frente aí, sabendo mais da Bíblia, para você ser um bom de Bíblia. Quando a gente vem falar dos evangelhos, tem 3 evangelhos que são mais parecidos. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinóticos, ela deriva do grego, significa ver junto, ou sobre a mesma visão. As ideias expressas no termo é o exame dos 3 evangelhos que a gente vai estudar aqui, falar um pouquinho sobre eles, que eles podem ser estudados juntos porque eles se parecem muito. Quais são os evangelhos que mais se parecem? É o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses 3 evangelhos, eles são bem parecidos. E o evangelho mais diferente de todos é o evangelho de João. Se eu fosse falar para você, o evangelho meu preferido é o evangelho de João. A forma que tem ali no Evangelho de João, a forma que João descreve, algumas histórias que são básicas só de João, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é bom que você anote aí. Então, para mim, é muita riqueza que tem no Evangelho de João, um evangelho diferente. E é um evangelho que a forma que ele apresenta Jesus é de uma forma muito incrível. Então, se você não leu o Evangelho de João, é apenas 21 capítulos. Então, separe esses dias, leia um capítulo por dia. Em menos de um mês, você vai ter conseguido ler o Evangelho de João aí, a forma que ele apresenta. Antes de eu falar sobre a questão de ser parecido, qual que é o comparativo aqui entre um e outro, quero só falar um foco aqui para quem que foi escrito, né? Cada evangelho, por que tem 4 evangelhos? Porque para nós não seria suficiente.
Graças a Deus nós temos 4, a gente consegue ver os 4, né, de forma prática aí, e bem completa pra gente. Mas em alguns lugares, quando se vai apresentar Jesus e como é que eu posso dizer, traduzir naquela língua, não são traduzidos 4 evangelhos. Então, da primeira, escolhe um dos evangelhos e traduz para aquele povo. É interessante que até hoje, em alguns lugares, acontece isso. Aqui eu vou falar sobre quem foi endereçado, mas falando sobre alguns países, a Coreia do Norte, ela foi traduzido no idioma dela o Evangelho de Marcos. É o Evangelho para apresentar para os coreanos lá da Coreia do Norte o Evangelho de Marcos. E tem algumas tribos indígenas, alguns povos que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Se você não sabia disso, uma coisa a anotar, que tem muitas pessoas ainda que não conhecem a palavra de Deus, não tem a palavra de Deus na sua língua. Então pega a sua Bíblia, aproveite que você tem na sua linguagem e no seu idioma e aprenda mais a palavra do Senhor. Em português nós temos várias versões de Bíblia, né? Nós temos versões mais simples, versões mais antigas, versões aí para te agradar, para você se identificar e estudar mais a palavra do Senhor. Quando a gente vem falar aqui dos evangelhos, Mateus, ele foi escrito, inicialmente o alvo dele ele foi escrito para os judeus cristãos. Então, a forma que Mateus é descrita é muito interessante, porque ele fala muito sobre a questão das práticas judaicas, né? Da forma do que o povo valorizava, então, da forma do ensino, né? A forma de sentar e ensinar, isso o judeu valorizava muito. Então, vem apresentar esse Jesus, da forma que ensina, né? A forma que cumpria, né, as práticas judaicas. Então, é interessante cada detalhe. É interessante, e anota aí, Mateus, ele começa com a genealogia. Para os judeus, a genealogia é muito importante. Pastor, o que é genealogia? O que é genealogia? Você sabe? E aí? Genealogia é quem são os nossos descendentes, anteriores a nós, né? De quem veio antes de nós. Quem são os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós. Se você fizesse um exercício aí, você sabe? Você consegue ir até qual geração? Seu bisavô, pelo menos? Seu tataravô, será que você consegue lembrar o nome? Então, para os judeus, eles valorizam muito a questão da história. Então, qualquer judeu, ele sabe, eu acho que até a 12ª geração, assim, brincando, ele sabe falar, porque ele valoriza muito a história. De quem que eu faço parte, de quem que eu vim. Mesmo que na nossa cultura isso não é valorizado, mas é interessante a gente entender um pouco dos judeus. E quando Mateus, né? Mateus, quem que escreveu Mateus foi Mateus, um discípulo de Jesus, e ele vem e descreve para os judeus e ele valoriza esses detalhes. Então, Jesus, ele cumpre todas naqueles rituais, aquilo que era necessário, e ele é apresentado ali no Evangelho de Mateus. E quem que é a expectativa dos judeus para Jesus? É a expectativa, eles estavam esperando o rei ungido e o Messias. Quem é apresentado por Mateus ali, Jesus. Jesus é apresentado como Messias e Jesus é apresentado como rei ungido. É interessante, muito legal aí, alguns destaques aí que eu quero falar sobre Mateus, capítulo 5, né? Começa o quê? Você sabe? O Sermão do Monte. Lindo, né? A gente sabe alguma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Começa ali no capítulo 5. É interessante que fala sobre o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus é importante, então tem em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos tem sobre o batismo de Jesus. Vamos lá.
caminhando, fala muitas parábolas tem no Evangelho de Mateus, tem vários milagres, né? Muito interessante. Falando sobre o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curtinho, Quem que escreveu Marcos, você sabe? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo João Marcos. O João Marcos é um co-discípulo de Jesus. Ele é um discípulo de Jesus, mas ele não faz parte dos 12. Ele era um discípulo de Pedro, tá bom? Então, não vai falar lá na hora que pergunta quem é os 12 discípulos de Jesus. A gente quer falar Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá errado. Marcos não faz parte dos 12 ali, tá bom? Então, os evangelhos não foram escritos apenas pelos 12 discípulos ali que se tornaram os apóstolos de Jesus, tá bom? Quem que é o escritor? João Marcos, tá bom? Lembra da casa que foi realizada a ceia, a última ceia do Senhor? Lembra? Então, foi a casa de Maria, mãe de João Marcos. Tá bom? É interessante uma observação aí. Quando o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecostes, acontece lá em Atos 2, foi na casa de quem? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. É muito interessante. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito, né, ele é o mais sucinto, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele tem 16 capítulos e ele foi escrito aos gentios romanos. Os romanos, eles valorizam o quê? Valorizam o serviço. Então, Jesus é apresentado como servo. É interessante que um servo, ele precisa... Quem que é um servo, né? Ele tem que ser bom de serviço. E aí, como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando a gente vem apresentar um servo, a gente tem que apresentar o que ele é bom de fazer. O que ele é bom de fazer? Quando você vai contratar alguém, você vai perguntar assim, você é bom em quê? Ele vai falar assim, eu sou filho de fulano de tal, sou neto de fulano de tal. Essas características, se ele é bom de serviço ou não, indifere de quem que ele é filho, tá? Então entenda isso. Quando vem apresentar para os romanos, Jesus vem ser apresentado para os romanos que valorizavam tanto o serviço, Jesus é apresentado como servo. Então, o Evangelho de Marcos é o evangelho que não tem genealogia. Por quê? Indiferente, nós não queremos saber de quem que ele veio, de quem que ele é filho, de quem que ele é neto. Não, nós queremos saber do serviço. Serviço, quem que é bom de serviço fica só batendo papo? Não. Então, alguém que é bom de serviço tem que demonstrar o seu serviço na prática. Isso mesmo. Como é que Jesus demonstrava que ele era bom de serviço na prática? Jesus curava, Jesus realizava milagres. Então, os 16 capítulos de Marcos são os capítulos que mais tem sobre milagres de Jesus. Então, muitos milagres estão descritos no Evangelho de Marcos, tá bom? Falando agora sobre Lucas. Lucas é um discípulo de Jesus? Ele se tornou discípulo de Jesus, sim. Mas Lucas é um médico historiador. Ele não faz parte daquela chamada dos discípulos. Lucas entra no seu relacionamento com Jesus no meio da história, depois do segundo livro que ele estava escrevendo. Sério? Lucas escreveu 2 livros? Sim, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, quando você for ler o Evangelho de Lucas, leia também Atos, que é uma continuação. Então, você vai ler 24 capítulos do Evangelho de Lucas e depois vai ler os 28 capítulos do livro histórico, que é o livro de Atos. Lucas, ele vem ser escrito depois de Mateus e Marcos, né? Pela ordem cronológica, Marcos e Mateus. E ele vem ser escrito endereçado aos gregos. É interessante que o Evangelho de Lucas tem uma genealogia de uma forma diferente. E aí,
pelas duas linhas, Jesus ele ia ser descendente de Davi, tanto por causa de Maria, tanto por causa de José. Tem uma linha de estudo teológico aí que descreve que Lucas estava falando sobre a genealogia de Maria, tá bom? Lucas tem 24 capítulos e Jesus é apresentado como filho do homem. Então, Lucas vem descrever Jesus de uma forma diferente. É interessante que quando vem falar sobre o sofrimento de Jesus, a forma de algumas enfermidades, ele não falava só sobre a mulher do fluxo de sangue, mas a mulher que continha uma hemorragia constante. É interessante que tem uma nomenclatura de uma forma diferente. O Evangelho de Lucas é o Evangelho de forma escrita mais lúdica, uma forma escrita mais complexa, para você entender aí que a forma da linguagem, né, do original do grego, que foi escrito o Evangelho de Lucas, não era de uma forma simples como Mateus, como Marcos, tá bom? Lucas é de uma forma diferente. Jesus é apresentado como filho do homem, né? Eu já disse. E Lucas vem aí descrevendo. Lucas, na hora que vem descrever sobre o sofrimento de Jesus, né? Aquilo que ele sofreu na cruz, você vê uma linguagem diferente, um ponto de vista diferente, mas tudo ali é de acordo com a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Para a gente fechar aqui os 4 evangelhos, vamos falar sobre o Evangelho de João. João é um evangelho lindo, assim, sou apaixonado com o Evangelho de João, já li ele várias vezes, gosto muito, 21 capítulos, nós estudamos várias coisas, vários materiais sobre o Evangelho de João, e aí é interessante que, lembra que eu falei que Marcos não tem genealogia? E João agora tem genealogia. Como assim, pastor? Nunca achei. Vai lá na sua Bíblia lá e procura. Qual que é a genealogia que aparece de Jesus no Evangelho de João? E aí? No Evangelho de João apresenta a genealogia divina. Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Antes do mundo existir, Jesus já existia. O interessante é que no capítulo 1 ali já vem apresentar a genealogia ligado, Jesus é Deus. E aí vem apresentar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. E ele vem apresentar esse verbo, vem apresentar Jesus ali, inicialmente como Jesus Deus. Esse é o foco aqui da expressão chave aqui do Evangelho de João. Cristo Deus. Jesus é Deus. É interessante que nesses 21 capítulos tem muita história, né, que a gente vai e não exclusivas do Evangelho. O Evangelho de João tem 92% dele, é exclusivo dele. Então, muitas histórias só tem no Evangelho de João. Então, algumas histórias só tá lá. Lembra do capítulo 3, quero citar algumas aqui com você. Capítulo 3, Jesus encontra-se com Nicodemos. Só tem em João. Não é citado essa passagem em outro evangelho. Lembra da mulher samaritana? Só tem lá. Linda aquela história. Capítulo 4 vai descrevendo ali, só lá. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? Capítulo 5. Só tem lá. Então, 92%, corrigindo, do que está descrito no Evangelho de João, só tem nele, tá bom? Então, continuando aqui para a gente fechar aqui, então falando sobre essa comparação dos evangelhos que são mais parecidos, dos evangelhos que são mais diferentes, 8% do Evangelho de João é parecido com os demais. Então, as questões principais e práticas é apresentado da mesma forma. Algumas parábolas, alguns milagres, né? O batismo de Jesus, dentre algumas questões, tem nos 4 evangelhos. Os demais coisas só tem no Evangelho de João. Então, leia o Evangelho de João. O Evangelho de
Mateus e Lucas têm um comparativo bem parecido. 42% do Evangelho de Mateus, 42% é exclusivo dele, mas 58% do Evangelho de Mateus está compartilhado nos outros. Lucas é de forma invertida. 59% do Evangelho de Lucas só tem em Lucas, e o Evangelho de algo que é repetido nos outros é 41%. E agora, no extremo, tem João, que é 92% exclusivo dele. Quando a gente vem identificar agora Marcos, 93% de Marcos está repetido também nos outros evangelhos. Então, é algo que a gente pode aprender, porque ele foi escrito primeiro. Então, pode ser que todos os escritores, né, tanto Mateus, Marcos e Lucas, teve conhecimento, né? Pode ser que usou de base o Evangelho de Marcos. Então, 93% está compartilhado dentro dos outros evangelhos. Apenas 7% do Evangelho de Marcos está só nele, tá bom? Então, para a gente fechar hoje, vamos lá? Os evangelhos, quais são os livros que pertencem a essa classe chamada Evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 capítulos, Lucas tem 24 capítulos e, para fechar, João tem 21 capítulos. Estude mais sobre a palavra do Senhor. Nessa semana, dedique aí seu tempo a ler um pouco dos evangelhos, tenta entender o que é parecido, o que não é parecido nos evangelhos aí, para você ir aprendendo e saber manejar bem a palavra do Senhor. Espero que você tenha aprendido muito aí sobre os evangelhos. Na próxima semana a gente vai sair mais vídeos aí para a gente aprender mais sobre o Novo Testamento. Então gaste tempo essa semana aí aprendendo sobre os evangelhos. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada por Deus.